Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Bom, hoje é sexta-feira, estamos finalizando mais uma semana, mas eu gosto sempre de lembrar, no início de cada programa, que nós estamos aqui de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? Vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Provérbios capítulo 15, a partir do versículo 23. Provérbios capítulo 15, a partir do versículo 23, que começa dizendo assim: Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Olha que coisa interessante. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Eu já falei aqui em outros programas que não é simplesmente sobre falar. É sobre saber falar, o que falar, como falar, quando falar e a quem falar. Comunicação não é simplesmente falar. E o texto nos diz que coisa boa é a palavra dita na hora certa. Se coisa boa é a palavra dita na hora certa, já dá para a gente imaginar que coisa terrível é uma palavra dita na hora errada. Então, a gente precisa pedir realmente sabedoria a Deus para que a gente tenha palavras na hora certa e que abençoe aqueles que vão ouvir. Quando eu falo sobre isso, eu gosto sempre de lembrar o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que ele diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for necessária para a edificação. E quando fala de palavra torpe, algumas pessoas acham que palavra torpe é palavrão. Mas, na verdade, palavra torpe é toda e qualquer palavra desnecessária. Então, a palavra que sai da nossa boca deve ser necessária para a edificação de quem a ouve, né? De forma que transmita graça àqueles que a ouvem. E quando nós temos uma resposta, quando nós temos uma palavra adequada, isso gera alegria para quem ouve, gera conforto, gera edificação, gera fortalecimento, gera direção. Imagina alguém que está aflito e de repente você chega com uma palavra de conforto. Alguém que está ansioso e você leva uma palavra mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. De repente alguém que está triste e você leva uma palavra mostrando que a alegria do Senhor é a nossa força. De repente alguém que está sem direção, sem saber que caminho tomar, e você vai e leva uma palavra mostrando que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então a palavra ela tem resposta para as nossas vidas. É por isso que quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós proclamamos a palavra de Deus, isso naturalmente gera bênção na vida daqueles que ouvem. Então nós precisamos realmente buscar em Deus sabedoria para que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras condizentes com a palavra de Deus, sejam inclusive a própria palavra de Deus, e sejam instrumento de edificação na vida daqueles que a ouvem. O texto continua dizendo: E para o sábio o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Quem é ávido por lucro desonesto arruína a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Aqui a gente vê nesses versículos, 24 a 27, que o sábio ele vai sempre buscar um caminho que aponta para Deus. O sábio vai sempre buscar um caminho que aproxima de Deus, que reflete
a direção de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus. Até porque Deus derruba a casa dos orgulhosos, como o texto diz. Há pessoas que acham que não precisam de Deus, mas todos nós precisamos de Deus. O Senhor é aquele que nos criou e que deseja que nós vivamos para o louvor da glória dele. Ele também é o Deus que cuida perfeitamente de nós e supre cada uma das nossas necessidades. Por isso que no versículo 25 diz que o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O que é que esse texto está nos mostrando? Que Deus supre a necessidade de quem confia nele. Ele é o Deus provedor. Mas revela também a fraqueza daquele que se acha autossuficiente. Esse orgulhoso ao qual o texto se refere é aquele que se acha autossuficiente, que não precisa de Deus, que acha que os seus bens, a sua fama, o seu poder são suficientes e acham que não precisam de Deus. Esses cairão, porque todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de Deus. E aí o texto vai dizer no versículo 26 que o Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Ou seja, Deus conhece as intenções do nosso coração e Ele sabe quando os nossos planos resultarão em glória para o nome dEle, resultarão em edificação para a vida de outras pessoas ou apenas para destruição. E o texto diz que o Senhor detesta os planos dos maus, porque os planos dos maus é sempre para fazer o mal. Mas aqueles que planejam o bem são abençoados pelo Senhor, têm os seus desígnios abençoados e realizados pelo Senhor, atendidos pelo Senhor. Versículo 28 diz que o coração justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Olha mais uma vez a importância de saber o que falamos, não é? Não é sair falando qualquer coisa. Tem pessoas que dizem assim, não, eu sou muito sincero, eu digo logo o que eu penso. Não, às vezes a pessoa não é sincera, ela é inconveniente, certo? Inconveniente, indiscreta. Então, nós precisamos ter sabedoria. Podemos falar a verdade, devemos falar a verdade, mas devemos falar a verdade com amor, na hora certa, da forma certa. Então a gente não pode ser intransigente, a gente não pode ser inconveniente. Nós precisamos ter a sabedoria que vem de Deus para que as nossas palavras elas resultem em bênção na vida daqueles que há. Então o coração do justo medita no que há de responder. De repente alguém vem com uma ofensa, alguém vem com uma acusação, alguém vem com palavras que ofendem, que machucam, que magoam. E aí dá aquela vontade de responder, de rebater. Mas aí a gente pensa no coração assim, mas será que isso vai resolver? Será que vale a pena dizer? Será que vale a pena rebater? Será que vale a pena discutir? Eu tenho aprendido e tenho buscado aplicar sempre que é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. No versículo 29 diz que o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Aqui a gente vê o privilégio que a gente tem de poder falar com Deus através da oração, não é? Nós temos o privilégio de poder falar com Deus através da oração. O Senhor ouve as nossas orações, Ele está atento ao nosso clamor, está atento aos nossos pedidos, às nossas intercessões. Versículo 30 diz que o brilho nos olhos alegra o coração, uma boa notícia fortalece até os ossos. Que coisa boa é quando a gente ouve uma boa notícia, né? Quando a gente ouve uma notícia, quando a gente vê algo que os nossos olhos brilham, o coração se alegra, até os ossos são fortalecidos. E aí a gente vê o como é importante que os nossos olhos sejam também conduzidos pelo Senhor, para que nós possamos ver as qualidades das pessoas, as virtudes das pessoas. Possamos sempre ver o lado bom das coisas. Claro que a gente sabe que, infelizmente, tem muitas situações que trazem um lado ruim, um lado obscuro, mas nós precisamos olhar as coisas na ótica de Deus. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo as situações desafiadoras,
podem ser um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida, para nos fazer compreender o quanto nós precisamos do Senhor. Então, às vezes, as dificuldades, as tempestades, as adversidades, elas nos impulsionam, elas nos empurram para mais perto de Deus. Então, nós precisamos olhar a vida na ótica de Deus. Às vezes a gente olha para as circunstâncias e vê situações desafiadoras. Mas se a gente olha para as circunstâncias na ótica de Deus, a gente vê essas mesmas circunstâncias como uma oportunidade para o crescimento espiritual, para o fortalecimento, para ser bênção na vida de alguém. Então nós precisamos olhar a vida pela ótica de Deus e nos alegrarmos, né, com a boa notícia e olhar a vida com os olhos de Deus. Versículo 31 diz que quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. E aí aqui eu pergunto para você, não precisa responder aí nos comentários, mas eu pergunto aqui para você, você gosta de ser repreendido? Você sabe ouvir uma repreensão? Ou você é daquele tipo de pessoa que logo se chateia, se fecha, fica logo bicudo, né? Quando alguém diz uma coisa que quando alguém lhe chama a atenção, quando alguém lhe exorta, quando alguém lhe repreende, quando alguém lhe mostra que aquilo que você está fazendo não é o correto. Como é que você reage? Queridos, nós precisamos ter a humildade de saber ouvir uma repreensão. E quando a gente ouve uma repreensão, não é pra gente se abater, não é pra gente ficar triste, não é pra gente desanimar, não é pra gente se fechar, não, é pra gente ver que aquela pessoa realmente está sendo um instrumento de Deus para nos fazer ver uma coisa que talvez não estivéssemos vendo. Então, receber a repreensão como uma oportunidade para a correção. Receber a repreensão como uma oportunidade para a correção, e para o crescimento, e para o fortalecimento, e para o amadurecimento. Né? Então, nós estamos vivendo numa geração, estava outro dia ouvindo alguém falar isso, né? Estamos vivendo numa geração muito sensível. Qualquer coisa se fere, qualquer coisa se magoa. Nós precisamos ter a humildade de ouvir a repreensão, entender que às vezes a pessoa chega para nós e nos diz algo porque ela se preocupa conosco, ela quer o nosso bem. Não é? Então o texto diz que quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios, porque é no meio dos conselheiros, né, que há a sabedoria. Já no versículo 32 ele diz que quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. De repente alguém chega para você, lhe faz uma repreensão, lhe corrige em algo, porque ela quer o seu bem. Se você aceitar, você será o beneficiado. Se você rejeitar, você será o prejudicado. Não é a pessoa que veio trazer, não é a pessoa que te repreendeu, não é a pessoa que te corrigiu. Se você aceitar a repreensão como uma oportunidade para correção, você será beneficiado. Mas se você rejeitar a repreensão, se chatear, né, se afastar das pessoas, você mesmo será prejudicado. Nós mesmos seremos prejudicados. Então a gente precisa ter essa sabedoria para saber ouvir a repreensão e adquirir entendimento, adquirir conhecimento, adquirir discernimento a partir daquela situação. E por fim, o versículo de número 33 diz que o temor do Senhor é a instrução na sabedoria e a humildade precede a honra. Olha, o que faz a diferença na nossa vida é o temor a Deus. Quem teme a Deus vai saber ouvir a repreensão, vai saber entender as coisas, vai buscar em Deus discernimento, sabedoria para lidar com cada situação, vai olhar a vida na ótica de Deus. Agora a gente precisa ter o temor de Deus. Temer a Deus é reconhecer quem Deus é, quem nós somos e nos submetermos à vontade de Deus. Isso é temer a Deus. Então, nós precisamos ser tementes ao Senhor. E aí, ter a humildade de ouvir a voz de Deus e nos submeter à orientação de Deus. E também entender que a humildade, a disposição para aprender, precede a honra. Ao passo em que a altivez de espírito, a autossuficiência, a arrogância precede a ruína.
precede a destruição. Então, se você quer crescer, se você quer se fortalecer, se você quer ser abençoado, tenha a humildade de ouvir, de aprender, de buscar conhecimento, de buscar entendimento e, sobretudo, ser temente a Deus, tá bom? Então, esses foram diversos conselhos, finalizando aqui o capítulo 15 de Provérbios, nos trazendo vários ensinamentos para a nossa vida, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Nós vamos orar agradecendo a Deus por mais uma semana que está se findando. Obrigado, Pai, por mais essa semana que está se findando, pela oportunidade que tivemos de compartilhar a Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que tem sido alcançada com este programa. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre todos e que o Senhor nos dê a cada dia a oportunidade de alcançar cada vez mais vidas com essa palavra, com esse programa, com essa ferramenta que é a internet. Que a Tua bênção permaneça sobre nós. Que o Senhor nos conceda um final de semana abençoado. Livra-nos, ó Deus, de todo o mal. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Restaura aqueles que estão enfermos. Levanta os que estão caídos. Fortalece, ó Deus, os que estão abatidos. E permanece conosco, Pai, porque a Tua presença é tudo o que nós precisamos. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um ótimo feriado, né? Hoje é feriado. E, se Deus permitir, nós estaremos de volta na terça-feira. Segunda-feira nós não teremos, excepcionalmente nós não teremos nosso programa, mas, se Deus permitir, na terça-feira, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até lá, se Deus quiser. Não esquece de compartilhar. Se você ainda não compartilhou, compartilhe aí com mais pessoas para que essa palavra alcance também o coração de outras pessoas. Forte abraço.